Olá a todos os ouvintes aqui do programa Soldadinho do Araripe. Eu sou Luciana Bessa, servidora aqui da Universidade Federal do Cariri, e nós aqui estamos mais uma vez nesse programa idealizado pelo professor Maxwell Lima, que é o coordenador do curso de licenciatura em Filosofia, EAD. E aqui ao meu lado hoje eu tenho o atual pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, a famosa PRPI, que é o professor, doutor, pesquisador, renomadíssimo. Não vou nem falar metade do currículo dele, porque esse programa tem hora para acabar, mas vocês vão perceber aí pela fala dele, com toda a propriedade, que ele veio aqui, o professor Claudenê Souza Teixeira, para ele falar aqui para a gente sobre pesquisa, pós-graduação e inovação. Então, seja muito bem-vindo. Antes do senhor falar, eu vou fazer aqui a minha audiodescrição, porque, para a gente dar acessibilidade, para a gente contribuir para que todas as pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Eu sou Luciana Bessa, eu sou uma mulher na casa ali dos 45 anos, mais um pouquinho. Eu tenho a pele clara, os meus cabelos também são claros, enrolados aqui um pouquinho abaixo do ombro, meus olhos são castanhos, parecido com Iracema, da Virgem dos Lábios de Mel, do José de Alencar. Eu estou usando uma calça jeans, uma blusa preta e uma sandália preta. Então, sejam bem-vindos ao programa Soldadinho do Araripe. Bem-vindo, professor Claudenê. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos que fazem esse programa. Agradeço o convite, Também gostaria de cumprimentar a todos que estão assistindo esse programa e fazer minha audiodescrição também, Então, sou uma pessoa branca, de pele clara, olhos claros, cabelo claro, estou vestindo uma calça preta, uma camisa quadriculada com uma caneta no bolso e uso óculos também. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite e estamos aí para contribuir um pouco com essa conversa, com todos em relação ao que a gente faz lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Muito Obrigado. bem. Eu já trouxe aqui um presente que o professor Maxwell Lima mandou. Olha aqui, programa Soldadinho do Araripe, para que você possa fazer todas as anotações, não todas, porque esse bloquinho eu sei que não tem folha suficiente para a quantidade de atividades que vocês fazem na PRPI, mas é uma forma da gente contribuir. Tá muito obrigado, agradeço. Muito bom, bonito, muito bonito. Obrigado. Bom, então vamos saber aqui, esse programa, professor Claudenê, ele foi idealizado, como eu disse, pelo professor Maxwell, que é da EAD, do curso de licenciatura, e o objetivo é que a gente possa levar informações para a comunidade, aqui da UFCA, especialmente para os estudantes da EAD, e também para aqueles estudantes, para a comunidade externa, para aquelas pessoas que tenham interesse em ser estudante aqui na UFCA, principalmente da pós-graduação, porque em todo lugar que eu frequento, que eu digo que sou servidora da Universidade Federal do Cariri, a primeira coisa que eles perguntam, e o mestrado, e o doutorado? Isso é uma pergunta que sempre fazem. Então, eu vou fazer aqui algumas perguntas, e a gente não precisa seguir esse roteiro, vá falando aí à medida dos seus conhecimentos. Então, aqui, PRPI. Então, eu quero saber o seguinte: qual é a missão da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação aqui dentro da universidade? Então, assim, a Pró-Reitoria, eu vou enfatizar novamente o nome, é um nome comprido, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, ela tem uma das grandes missões, que a universidade, ela tem como, vamos dizer assim, como pilar. Eu até sempre falo que o pilar da universidade são vários pilares, mas assim, os 4 principais pilares que a gente fala na universidade é ensino, pesquisa, extensão e, no nosso caso aqui, a cultura, que é muito forte na nossa instituição. E a Pró-Reitoria de Pesquisa, vamos sintetizar o nome, PRPI, falar a sigla para não ficar sempre falando o nome comprido, mas a PRPI, ela tem uma missão, de trabalhar ali fortemente um dos pilares, que é o pilar da pesquisa,
E, consequentemente, ela trabalha muito também o ensino, né? A gente sempre fala isso, porque nós temos a Prograde, né? Nós temos a nossa colega, pró-reitora, professora Priscila, professor Demetrio, pró-reitor adjunto, e toda aquela equipe maravilhosa que cuida do ensino da universidade. E nós temos também o ensino que acontece na pós-graduação, né? Então, eu sempre falo que, para além, né, do pilar da pesquisa, a gente tem que lembrar que na pró-reitoria, né, na PRP, a gente tem esse pilar que é a pós-graduação. Então, a missão é uma missão muito bonita, né? Assim, é a missão de você trabalhar a pesquisa, né, na universidade, trabalhando políticas, né, de pesquisa na universidade, que vai estar ali conversando, né, tanto com o ensino da graduação e da pós-graduação, né, bem como o que é gerado de produtos ali através dessa pesquisa, ser para o desenvolvimento, geração de produtos para o desenvolvimento da nossa região, né, como um todo, seja na formação de recursos humanos qualificados a nível de pós-graduação, né, seja a partir de produtos e soluções que pode virar um produto para ser patenteado, né, uma propriedade intelectual. Eu gosto de usar mais esse termo, porque quando a gente fala em patente, a gente geralmente pensa ali num produto em si que você vai patentear, mas a propriedade intelectual como um todo, né, ele pode ser patenteado, né? Então, uma obra, uma música, um software, então, enfim, tudo isso ele sai muitas vezes da pesquisa, né? Então, a nossa missão é essa, é fomentar as ideias, né? E a partir dessas ideias, né, colocadas em prática com metodologias científicas, a gente está aí contribuindo com o desenvolvimento da universidade. Então a nossa missão é essa, né? É esse balaio todo que eu tentei aí sintetizar. Muita coisa, e muita coisa boa, né? Fomentar essas ideias para que essas ideias se transformem não só em produtos, e esses produtos impactam a vida da gente. Falando ainda sobre essa questão da pesquisa, que ela é muito importante, né? Eu quero saber o seguinte, né? O que você assim pode dizer para os estudantes que chegam à universidade, que chegam aqui à UFCA, e eles ainda assim não sabem muito bem como começar uma pesquisa. E principalmente para os alunos da EAD, que eles ficam espalhados pelos polos. Então a gente aqui está no campus de Juazeiro, mas tem estudante no polo Pique Carneiro, Senador Pompeu, Iguatu. E aí, o que a gente pode dizer para esses estudantes, tanto aqui, né, Campos Barbalha, Crato, Brejo Santo, Juazeiro, mas principalmente para os alunos da EAD, para que eles possam se tornar pesquisadores. Mas, além disso, eu quero também saber assim, o que a gente faz para se tornar um bom pesquisador? Assim, tem algum caminho que a gente possa começar? Eu quero ser um pesquisador, o que eu preciso fazer? Aqui atrás das câmeras a gente tem uma aluna que está concluindo, a Ayane, o curso de jornalismo. O que a gente faz para ser assim, um pesquisador, pesquisadora? Como é? O que você pode dizer assim para quem está iniciando no caminho da pesquisa? Pergunta maravilhosa. Não sei o nosso tempo hoje do programa, mas são perguntas interessantes que gosto muito de falar. Então, obrigado, viu, por fazer essa pergunta. Eu vou começar de trás para frente, pode ser? Pode ser. Para ser pesquisador, né? O que é que você precisa? É preciso não ter medo de pensar, sabe? Eu acho que a primeira coisa que você tem que refletir é não tenha medo de pensar, né? A pesquisa ela nasce de ideias, né? E qual é o grande gargalo da pesquisa hoje? É que muitas vezes aquelas ideias que nós temos, infelizmente, por uma questão de infraestrutura, por uma questão logística ou por qualquer outro motivo, ela não pode ser colocada em prática, né? E isso já aconteceu comigo, né? Já aconteceu comigo, graças a Deus eu consegui lá na frente reverter essa história, e eu posso falar isso rapidinho como um exemplo, né? Eu era estudante aqui na universidade, sou formado, né, pela Universidade Regional do Cariri, então sou aqui da região do Cariri mesmo, e na graduação eu tive uma ideia de um
de uma pesquisa, de algo que evidentemente eu já trabalhava, não é também do nada, né? Algo que eu já trabalhava ali, estava sendo treinado na graduação pela minha bolsa de iniciação científica, que eu já explico o que é isso com mais detalhe, e levei essa ideia à época, aí terminei a graduação, fui para o mestrado e levei essa ideia para o meu orientador no mestrado. Eu disse, olha, professor, a gente pode fazer isso. E ele, na época, ele não quis né, comprar aquela ideia, por N motivos também. Mas eu guardei aquilo na minha mente. Eu guardei isso e fiquei com essa ideia na mente. Terminei meu mestrado, fui para o doutorado. E quando eu passei como professor efetivo na Universidade Federal do Maranhão, à época, eu disse, opa, essa é a hora de eu tentar colocar aquele meu projeto que eu pensei lá na época da graduação, e, enfim. E eu comecei a trabalhar esse projeto lá, né, na Universidade Federal do Maranhão. Depois fui transferido para cá, para a Universidade Federal do Cariri, e aqui nós conseguimos finalizar esse projeto, que é um dos projetos, inclusive, que nós depositamos uma patente, que é isolar umas substâncias de plantas aqui da Chapada do Araripe e tentar avaliar o potencial de ação de antibióticos junto com essas moléculas, para potencializar o antibiótico, ou seja, você ter o mesmo efeito do antibiótico que ele tem sozinho, em associação, ele reduzir a quantidade de antibiótico necessário para conter aquela infecção bacteriana. E veja que fantástico isso, porque você vai usar uma quantidade menor de antibiótico, teu organismo vai processar menos aquela droga, né? E você vai ter o mesmo efeito. E nós fizemos isso e nós depositamos uma patente. E aí foi interessante isso, porque isso foi uma ideia que eu tive na época da graduação, né? Então, assim, e saiu um artigo numa revista, né, bem conceituada, teve reportagem sobre isso. Então imagina se eu tivesse pegado aquela ideia, Luciana, e eu tivesse deixado, não, isso não existe, aquela pessoa não quis comprar aquela ideia naquele momento. Isso não é porque a ideia era ruim, é porque naquele momento, de fato, ele achava que o grupo não tinha como desenvolver aquela pesquisa naquele dado momento. Então, isso é algo que a gente tem que, pensar, tentar, nem sempre a gente consegue. Então, para ser um pesquisador, você precisa, isso. Eu quis dar esse exemplo porque é pensar, né? É não ter medo, não ter vergonha de pensar e levar as ideias. E saber que em dado momento, né, você não vai conseguir, né? Outro exemplo que eu tenho claro sobre essa coisa do pensar e não conseguir executar, eu até falo isso com professores, aí eu posso citar porque são amigos, professores aqui da UFCA, o professor Irissandro, que hoje é um colega, né? Ela trabalha com a gente lá na Pró-Reitoria de Pesquisa, professor da Faculdade de Medicina, professor Ebert, da Faculdade de Medicina, e a professora Elizabeth. Na época da pandemia, nós tínhamos um grupo de WhatsApp, nós 4, e a gente ficava falando sobre os projetos, sobre o que vinha sendo feito na pandemia, que estava acontecendo as coisas muito rápido. Eu falei assim na época, eu disse, olha, eu acho que as substâncias que a gente trabalha aqui na UFCA teriam um efeito muito bom contra o SARS-CoV-2. E ainda disse mais ou menos como poderia ser aquilo. Mas na época, né, não tinha como a gente fazer os testes, todo mundo ali fechado, enfim, não tinha condições de aquilo acontecer. E eu falei isso, guardei essa conversa, isso em 2020 para 2021, essa história. Quando foi no ano passado, me surgiu uma oportunidade. Uma professora que trabalha com vírus, né, uma virologista da Universidade Federal de Uberlândia, entrou em contato conosco e disse, olha, nós temos interesse em testar. Eu disse, olha, eu tenho umas proteínas, tem um alvo, inclusive, eu acho que essa proteína ela talvez tenha uma ação em tal lugar, vamos testar? Testou. E o que aconteceu? Mais de 90% de inibição da infecção viral, com as substâncias aqui da Chapada do Araripe. Né? Isso também foi algo que repercutiu, saiu nos noticiários. Então, se a gente tivesse feito esse mesmo teste lá atrás, ali no período da pandemia, isso tinha saído na Nature, na Science, nas maiores revistas do mundo. E saiu uma revista muito boa também de virologia, uma das mais bem conceituadas. Esse trabalho, ele hoje, né, ele tem uma colaboração já, né, por interesse mesmo, pelo efeito, com pesquisadores de fora, da Universidade de Leeds, né, na Inglaterra. Então, assim, veja, mais uma vez, ideias que naquele momento a gente acabou não conseguindo colocar em prática, mas são ideias que em algum momento pode acontecer. Então, eu acho que para ser pesquisador, né, você primeiro tem que aprender o básico, né, com muita calma, muita humildade, aprender o básico mesmo, de como fazer ciência naquela área, e
com isso você conseguir avançar e começar a andar com as suas próprias pernas, com ideias, fazer parcerias, colaborações, né? Ver o que a Luciana ela faz dentro da pesquisa, que o Claudinei não faz, que a gente pode sentar, contribuir. É por aí, o caminho para ser pesquisador é isso. E institucionalmente? E aí a outra pergunta que você colocou, né? Vamos lá, então assim, institucionalmente, como é que a gente pode ser, né, um pesquisador aqui na universidade? Ora, na universidade, né, o estudante que está chegando na universidade, né, isso eu falo para todos. Primeiro, não há distinção, tá, entre estudante que tem disciplina presencial, né, que é no curso regular presencial, ou estudantes que estão em cursos EAD, não tem distinção, não tem distinção para bolsa, não tem distinção de nada, né? Então, o que eles precisam fazer é, primeiro, verificar ali, quando você entra no curso, qual é a área daquele curso, porque o curso ele é um universo, né? Então, vamos pensar em um curso de filosofia. Nossa, filosofia é um universo de coisas dentro da filosofia, né? Eu peguei um exemplo da filosofia, se eu for pensar um exemplo na área da saúde, da mesma forma, da biológica, da exatas. Então, assim, todo o curso ele é um universo. Então, a primeira coisa, você precisa direcionar, dizer assim, qual área daquele curso eu acredito que eu tenho uma aptidão. Vamos imaginar, vou para não cometer nenhuma gafe, falar nada errado aqui, não vou me atrever, não, vou falar na minha área, biológicas, né? Vamos imaginar. E aconteceu comigo, viu, isso também. Ó, mais um exemplo, tá? Entrei na graduação, eu queria trabalhar com zoologia, né? E o que eu fiz? Eu fui atrás de um professor que trabalhava com zoologia. E aí, lá nessa experiência que eu tive, eu descobri que eu não queria trabalhar com zoologia. E aí eu disse, e acontece, você acaba descobrindo também. Mas isso é bom, né? É bom, não, exatamente, isso é muito bom. E aí eu descobri que eu não queria trabalhar com zoologia e acabei trabalhando com bioquímica. E aí, assim, nas disciplinas, você vai tendo experiência, né? Experimentando outras áreas. E aí eu fui atrás do professor. Então, assim, a primeira coisa é ver qual é a área que você tem interesse e buscar aquele professor na área e dizer assim, professor, eu tenho interesse em trabalhar na sua área. Você pode, né, me orientar? Você permite que eu faça parte do grupo de pesquisa? Né? Você tem um grupo de pesquisa nisso aqui? Então, acho que o primeiro passo é o estudante, seja ele qual for. Seja, né, eu nem gosto de fazer essa diferenciação, eu nem sabe? Eu gosto. É o estudante. O estudante ele precisa buscar o professor, porque o professor também ele precisa ver o interesse do aluno. Isso é importante. Né? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar um pouco disso, porque o professor, ele acaba, né, o orientador, ele acaba depositando muita energia na orientação. Não é brincadeira, né? Então, ele deposita muita energia naquela orientação. Então, se um aluno chega para mim, às vezes, e fala, professor, eu tenho muito interesse em trabalhar com o senhor, você tem condições? Aí eu vejo, do ponto de vista, hoje, né? Hoje eu estou bem mais limitado a ir ao laboratório, então eu não tenho uma presença tão grande no laboratório. Então, eu também não vou pegar um aluno simplesmente para colocar no grupo e não conseguir dar assistência a ele, né? Porque, repito, demanda realmente tempo. Então, o professor precisa entender se o aluno ele tem interesse, né? Se ele tem minimamente conhecimento básico, não precisa conhecer tudo, mas conhecimento básico daquela área. O ideal é que o aluno já tenha pelo menos pagado ou uma disciplina daquela área, ou ter cursado uma disciplina. As disciplinas de metodologia do trabalho científico ajudam? É importantíssimo. Aí eu faço até uma crítica, sabe? Alguns cursos que estão colocando a disciplina de metodologia científica lá no final do curso. Eu acho que também é para o aluno aproveitar um pouco mais. Eu sempre defendo isso, né? Quando eu participo das reuniões, eu tenho ganhado. Assim, tenho bons argumentos. Eu tenho ganhado geralmente. Como é que você vai desenvolver pesquisa se você não sabe nem o que é uma pesquisa? Exato. Então, assim, fica difícil, né? E entendo também porque há cursos que você não tem essa pegada de pesquisa tão forte desde o início. Aí quando você coloca a disciplina também, fazendo um contraponto, tá? No início do curso, quando chega às vezes no final, o aluno está precisando de uma reciclagem para poder fazer o trabalho que precisa ser feito. Também tem isso também, né? Tem dois pesos, duas medidas. Né? Enfim, mas então assim, buscar a primeira coisa, buscar o grupo, né? O professor encontrou aquela área e aí ficar esperto, porque a universidade ela tem editais para bolsa de iniciação científica. Então assim, o orientador
pesquisador ele pode concorrer a uma bolsa de iniciação científica, né? Se ele aprovar aquela bolsa de iniciação científica, seja, né, aliás, aprovar o projeto, pode conseguir uma bolsa ou aprovar ali aquele projeto como um projeto para um voluntário, né, que é o caso também que nós temos estudantes também com bolsa e sem bolsa, né, que são os voluntários, que estão desenvolvendo as pesquisas, né, então ao final recebe uma certificação, que desenvolveu, participa do nosso evento, apresentando os trabalhos. Então acho que o caminho é esse, primeiro encontrar uma área, tá? O professor, então assim, ver um professor que você tem interesse na área específica, conversar com esse professor. E o outro ponto é pensar já num projeto junto com esse professor, para que esse projeto ele seja submetido ao programa, que eu vou já explicar melhor o que é, esse programa de Bolsa de Iniciação Científica, né, da universidade, que é o nosso PICT. Né, um programa de bolsa, é o maior programa de bolsas da universidade, né? E explicando rapidamente, para fechar essa parte, é o seguinte, esse programa, né, é um programa que nós temos bolsas para estudantes, né, desenvolverem seus trabalhos. Ele hoje, né, ele tem um valor de R$700, né, para ajudar o estudante, um valor para ele, para o estudante, né? E ele, durante esse 1 ano, né, a duração das bolsas é de 1 ano, são 12 meses, o estudante ele fica desenvolvendo esses trabalhos, ao final ele faz um relatório, né, e faz uma prestaçãozinha de contas, que é a prestação de contas dentro do nosso evento de iniciação científica, onde a gente reúne todos os estudantes, é mágico. Agora esse ano a gente teve, né, a grata felicidade de ser todo mundo junto, assim, as pró-reitorias, né, pesquisa, extensão, os pilares, né, os pilares se juntaram para celebrar todos esses trabalhos. E aí nesse momento os alunos acabam fazendo essa prestação de contas, apresentando a toda a comunidade o projeto que está sendo desenvolvido na universidade. Então isso é muito bacana, né? Então nós estamos neste exato momento com o edital aberto, lembrando que é muito importante, deixa eu olhar para cá, é importante, busquem os professores, tá? Os pesquisadores. Quando eu falo professor, né, não é somente professor orientador, tá? Não é somente professor de disciplina. Você pode ter técnico administrativo, né, tais que podem submeter projetos. Então, assim, nós temos diversos tais aqui que estão envolvidos em projeto. A Luciana é uma delas, né? Tem projeto cadastrado com a gente. Nós temos vários. Então, assim, o importante é isso, é buscar uma área de interesse e submeter um projeto e cair no mundo aí da ciência. Que essa era justamente a minha pergunta, né? Se somente os docentes podem submeter esses projetos, ou também, né, os pesquisadores que não são docentes. No meu caso aqui, eu sou técnica, né? E aí, ou seja, todo mundo, seja docente, sejam técnicos administrativos que gostem de pesquisa, podem submeter os projetos na PRPI, como o professor Claudenê falou, eu também tenho, né? Sou maravilhada com o meu projeto, trabalho literatura de autoria feminina. Já fica a dica, viu? Quem tem interesse. Quem tem interesse em literatura de autoria feminina, né, já pode me procurar. E outra coisa importante que o senhor falou sobre a questão também do tempo, porque uma pesquisa leva tempo, né? E outra coisa também muito importante é a questão do voluntário, porque muitas pessoas não conseguem bolsa. Infelizmente, a gente sabe que não existe bolsa para todo mundo, mas só frisa, por favor, a importância de também ser voluntário, porque isso não só como bolsista, mas também como pesquisador, porque além de receber o certificado, a experiência, isso não tem preço. Verdade. Obrigado por ter me lembrado para tocar melhor nesse ponto. Independente, né, do aluno ele ser bolsista, né, remunerado, ou ser bolsista voluntário, né, a experiência teoricamente é a mesma, né? Então ele vai participar de grupo de pesquisa, ele vai produzir ciência, ele vai ter condições de viajar, sabe? Participar dos congressos, né? Eu lembro que a primeira vez que eu saí do estado do Ceará, foi por conta de um projeto de pesquisa, né? Fui fazer um estágio no laboratório em Maceió, salvo engano, foi o primeiro, foi em Maceió.
e depois tive a grata oportunidade de ir para a USP como um estudante de graduação para fazer um estágio lá em um laboratório de pesquisa. Ou seja, isso só aconteceu devido ao trabalho que a gente vinha desenvolvendo, né, com pesquisa. Então não estava relacionado diretamente ao ter bolsa ou não ter bolsa, mas sim ao trabalho que é desenvolvido. Hoje na universidade, nós temos a possibilidade, o estudante tem a possibilidade de conseguir, inclusive, recursos de outras fontes também, né? Ele ter auxílios, ele pode, inclusive, a depender da área, ter bolsa em um outro pilar, vamos dizer assim, dentro da extensão, do próprio ensino, ser monitor de uma disciplina e desenvolver o trabalho da pesquisa como voluntário, né? Porque bolsa você não pode acumular, né? O que é bolsa não pode acumular. Então, não necessariamente... E, olha, eu vou te falar uma coisa, é importante dizer isso. Há vários casos de alunos que são bolsistas na graduação, né? Pela Prograde, ou bolsistas pela cultura, ou bolsistas pela extensão, que fica como bolsista voluntário porque já está com a bolsa, né? Enfim, com a outra bolsa, e fica como bolsista voluntário, né? Isso acontece também, né? E é possível, e no final das contas, quando termina o trabalho, todo mundo apresenta seu trabalho, lindo, maravilhoso, e todo ano eu estou lá acompanhando os projetos, que são os resultados dos projetos que são apresentados. É muito gratificante. Eu posso dizer que é realmente muito gratificante, porque eu já participei algumas vezes avaliando esses projetos, e é muito lindo. Sempre participa, né? Sempre participo de ver tudo que esses meninos fazem.